E aí rapaziada, sejam bem-vindos a um dos melhores e mais trabalhosos vídeos que eu já fiz aqui do canal. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, então já deixa o like aí porque vai me ajudar bastante. E quando eu falo que esse é um dos melhores vídeos do canal, eu não tô falando em qualidade, até porque né, meus vídeos são uma merda. Eu falo melhores porque nesse vídeo eu fiz uma coisa que eu gosto muito, que é desenhar. E além, é claro, de finalmente fazer o mangá, que era uma coisa que eu sempre quis fazer. Que mesmo ter saído uma merda, eu me diverti muito fazendo. Então, sabendo que quase ninguém vai ver esse vídeo, eu peço a você, sim, você, que compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, porque nossa senhora, esse vídeo deu muito trabalho. Meu Deus do céu. Mas foda-se, chega de enrolação e vamos logo pro vídeo. Algumas semanas atrás, sei lá, uns 14 dias ou alguns anos, dependendo de quando você estiver assistindo isso, lá estava eu assistindo um vídeo do Jamaplis. E nesse vídeo o Jamaplis contava uma história de um texto que ele fez há muito tempo atrás, quando era criança, de um personagem ultra B10 chamado Blade. Resumindo, no vídeo ele decide fazer uma HQ sobre esse texto, e ele vai mostrando todo o processo de criação da HQ, desde a parte mais simples até das mais complexas, contando toda a dificuldade e o processo das coisas. Enfim, o vídeo é muito bom, se vocês quiserem, passem lá depois. O que eu quero dizer é que quando eu vi esse vídeo eu fiquei com muita vontade de comer o Jamaplis. O que eu quero dizer é que quando eu assisti esse vídeo eu fiquei com muita vontade de fazer um mangá. Mas existe um problema, né? Que não era um, era vários. Eu nunca tinha feito mangá, HQ, história. Eu nunca tinha feito nada desse tipo. Eu não sabia nem desenhar direito. Resumindo, a única coisa que eu tinha era a minha vontade de desenhar. Eu nunca fui de desenhar na minha vida. E isso é porque eu sempre fui aqueles garotos ultra fominhas com futebol. Mas especificamente há uns 2 ou 3 anos atrás eu comecei a ter muito interesse por desenho. Tudo por conta que naquela época eu era muito nerd. Eu era basicamente aqueles garotos que ficavam o dia inteiro no quarto assistindo uns 50 animes por dia. Que via, sei lá, o sol uma vez por mês. E tipo, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu naquela época eu criava muita história na minha cabeça. E eu não sei se isso ocorria por conta da quantidade enorme de animes que eu assistia durante o dia, mas eu quase o tempo todo criava alguma história criativa na minha cabeça. Tipo, sempre quando eu tava, sei lá, boiando ou não fazendo nada, surgia alguma história assim do nada. Só que essas histórias meio que nunca saíram do papel. E isso pra mim era muito frustrante, porque eu tinha várias ideias legais na minha cabeça, mas eu nunca conseguia transformar isso em quadrinho, porque é claro, eu não tinha nenhuma habilidade com desenho. E foi por conta disso que eu comecei a estudar desenho. Eu lembro que eu fazia aqueles tutorial do YouTube de como fazer cabeça, como fazer mão, corpo, fazer olho. Eu ficava no YouTube o dia inteiro desenhando, tipo, aprendendo tanto de coisas sobre desenho. E eu comecei a ficar tão fissurado nisso de aprender a desenhar que eu comecei até a fazer curso sobre desenho. Eu literalmente passava o dia inteiro desenhando. Só que tudo isso durou pouco, porque foi nessa mesma época que eu também fiz meu canal. E meio que quando eu criei meu canal, eu tava começando a ficar muito sem tempo de desenhar. E por isso com o tempo eu parei completamente de estudar desenho. E para vocês terem uma noção de como eu desenhava, o quanto eu era fissurado em estudar, né, porque eu tinha muito um sonho de fazer um quadrinho, eu achei um caderno aqui que eu usava para estudar desenho. Ó, se liga, aqui dá pra ver as cabeças que eu desenhava muitas. Só aqui dá pra ver o quanto eu estudava. Aí você vai passando, você vai ver mais cabeça. Olha isso, é muita coisa. E não para não, tá? Ó, cabuloso. Passando mais pra frente, você começa a ver corpo, anatomia, né? Olha isso, um tanto de corpo desenhado. Mano, eu praticava muito, velho. Que é isso? Aqui já é outra exposição que eu praticava também. Tipo, eu ficava praticando o corpo também o tempo todo. E mais pra frente vocês vão conseguir ver, calma aí. Minha evolução. Aqui dá pra ver um pouco da minha evolução. Eu lembro que tinha um site que eu usava pra treinar desenho, que era o seguinte. Nesse site você tinha que desenhar o máximo de pessoas possível. Aí o site ficava mostrando tanto de pessoa com posição diferente. Aí você tinha que ficar desenhando essas pessoas, entendeu? Em determinado tempo. Isso, meu Deus, evoluiu meu desenho demais na época, né? Hoje em dia, nossa senhora, hoje em dia eu esqueci tudo. E como vocês podem ver, tava tudo indo bem. Mas enquanto eu folheava o caderno, do nada aparece isso. Ué, que porra é essa? Olha que arrombado. Uma piroca muito mal feita que algum desgraçado desenhou por cima do meu desenho. E mano, essa piroca apareceu na melhor hora possível, porque nessa hora eu tava precisando de uma história urgentemente pra começar a criar o meu quadrinho. E por isso, quando eu vi essa piroca, eu comecei a imaginar um tanto de história sobre ela. Sério, eu não sei o que tava acontecendo comigo, mas eu comecei a ficar muito criativo. E sim, eu sou muito retardado. Nesse processo todo eu começava a ficar empolgado, enquanto eu me divertia muito imaginando a história.
Tipo, eu ficava rindo o tempo todo pensando, meu Deus, como eu sou retardado. Foi realmente divertido fazer isso, a minha imaginação e criatividade estava sendo explorado ao máximo. Isso tudo por conta dessa piroca extremamente feia. Que coisa. Porém, o que eu criei não foi exatamente um roteiro, tá? Mas por uma ideia inicial, se liga. A história vai ser sobre uma piroca mutante que ganha vida. Detalhe, ela tem pernas e braços, e uma cara de pedra. Ok, por enquanto tá de boa. E ele vai ganhar a vida através de lixo tóxico ou alguma coisa assim. Ele vai ser psicopata e narcisista. E um tempo depois, iria fazer um exército de guerreiros que seguiriam eles. E se revoltaria com os humanos. E acabou, é basicamente só isso a história. E pelo visto eu preciso de um médico. Como vocês viram, isso aí nem era um roteiro, era uma ideia inicial, literalmente. Porque eu nem tinha a história toda na minha cabeça, eu só tinha ideias, assim. E foi com essas ideias iniciais que eu finalmente comecei a desenhar os primeiros painéis do mangá. E nos desenhos eu fazia o seguinte. Eu começava fazendo os rascunhos só pra mim ter uma noção pra ver como ficaria. Aí depois eu fazia o rascunho do rascunho, pra só depois fazer a linear. E isso me ajudava muito a desenhar um pouquinho melhor, pelo menos. E falando nisso, eu me surpreendi muito desenhando o quadrinho. Porque eu pensava que eu não conseguiria fazer nem o primeiro painel por conta da minha habilidade no desenho, mas eu até que conseguia fazer algumas coisinhas que sim, eu sei que eram horrorosas. E eu lembro que enquanto eu desenhava, eu ficava meio que completando a história do quadrinho, sabe? Eu ia desenhando e complementando a história. E isso meio que fazia a minha história ganhar um corpo enquanto eu desenhava. O mangá tava correndo bem. O único problema é que eu tava demorando demais pra fazer o mangá. Eu só tava conseguindo fazer uma página por dia, mais ou menos. Então, pra tentar driblar isso, eu decidi chamar alguns amigos meus pra me ajudar a terminar o mangá. E essa parte foi daorinha pra caralho, porque nós ficou conversando em call enquanto desenhávamos. A gente ficou, sei lá, das meia-noite até as 4 da manhã só desenhando. E eu tenho que admitir que a gente não foi tão produtivo assim. E eu acho que isso se deve por vários motivos. Como da gente conversar demais ou tipo só chamar eles sem ter um plano traçado do que eles iam desenhar. É, meio que foram vários fatores. Mas mesmo a gente não sendo tão produtivo igual eu imaginei que seria, a gente acabou fazendo a melhor página de todo o mangá. Mano, olha isso, que página perfeita, cara. Parece até que o mangá é bom, tá ligado? Sem dúvidas foi a melhor página do mangá. Então depois de fazer essa página eu só precisei completar o mangá. E uma coisa que eu queria ressaltar aqui, que eu já tava esquecendo, é que na minha humilde opinião, eu acho isso, eu não sei se é verdade, eu senti que eu melhorei bastante o meu desenho enquanto eu desenhava o mangá. Tipo, não melhorei absurdamente, eu só senti só que eu melhorei, entendeu? Eu quando tava fazendo o mangá, eu tava o dia inteiro desenhando o mangá. E desde a época que eu estudava mangá, eu nunca me diverti tanto desenhando. Mas enfim, depois eu só fiz a capa e escrevi os diálogos e tudo, e finalmente acabei o mangá. Então agora vocês vão ver a melhor história já feita pelo homem. E mano, já avisando aqui que meio que muitas partes do mangá eu não vou poder mostrar, porque infelizmente esse mangá tem muita violência e muita coisa errada. Então se vocês não gostarem desse tipo de coisa, eu peço que não assistem, porque tem muita violência e cena obscena nesse mangá. Ok, já deixando avisado, bora lá. Rei Pênis, capítulo 1. O nascimento do rei. Em uma noite normal como qualquer outra, algo estranho acontece. E lá está nosso jovem. Caralho, mano, que mina gostosa. Parece uma modelo. Só que enquanto ele via esse vídeo, o jubileu dele ficava duro. Meu pau ficou duro. Aí ele fica felizão, né? Porque pode finalmente bater aquela punhetinha. Só que na hora do ato, ele faz isso com muita força e acaba rasgando o próprio pau. Aí, de acordo comigo, isso aconteceu. Após arrancar o próprio pau, o jovem entra em desespero e aflição ao perceber que nunca mais perderá a virgindade. Então, em um ato de completa aflição, acaba realizando uma ação completamente irracional e sem sentido. Ele joga o pau dele no vaso e dá descarga. E aqui dá pra ver todo o detalhe da descarga, o flush. Aí o pau vai pro esgoto. E lá ele misteriosamente ganha vida. Só que não tem muito tempo pra pensar, porque logo um rato gigante ataca ele. Só que mal sabia o rato que o rei pau era muito forte e destrói ele com um soco só. Splash! Aí o rei pau fala: já morreu? Que criatura ridícula, achou mesmo que poderia me matar. Aliás, ratos geralmente são agressivos assim. Que merda, eu acabei de nascer e já aparecem esses mamíferos inferiores tentando me matar. Espera, como estou vivo? Aí ele fica pensando tanto de coisa sobre o que deu ele a vida. Só que enquanto ele pensava, aparece um novo personagem. Aparece o rei número 2. E eu sei que essa piada foi horrível. Nossa, essa piada foi muito ruim. O rei número 2 se apresenta, ele fala:
Eu sou o primeiro imperador do esgoto. Todos que passaram aqui foram derrotados, incluindo o esperma destruidor, o exército do papel higiênico e os ratos mutantes, e muitos outros. E você, quem é Pinto Falante? Quem eu sou? Eu sou o ser mais forte, bonito e inteligente que já existiu. Sou a mais pura reencarnação do perfeccionismo. Eu sou o Rei Pênis. Uma salva de palmas. Obrigado. E mano, pra quem quiser dar uma olhada direitinho no mangá, é só ir lá no Flipthrough lá e pesquisar Rei que vocês acham. Incrivelmente o mangá já tá com 22 visualizações até o momento e 3 likes. Sim, meus amigos, 3 pessoas gostaram dessa obra de arte. Então se vocês quiserem ler, passa lá no Flipthrough lá que tá lá. E mano, sinceramente eu pensei que iria acabar esse mangá muito mais rápido, mas quando eu fui ver já tinha passado 11 dias e eu não tinha acabado nem metade do mangá ainda. Eu tive que acabar o mangá com muita pressa, principalmente o finalzinho ali. Também tive muita dificuldade em muitas partes desse mangá, como as partes das escritas, igual as onomatopeias e o texto. E também teve outras coisas também que eu vacilei, como os enquadramentos dos painel e os próprios painel, porque teve muitos painel que eu não soube fazer. Eu fiz tudo quadrado e retângulo, eu não fiz nada muito diferente, porque como eu falei, eu nunca tinha feito mangá ou uma história em quadrinho antes, e eu nem sabia como que eu faria, entendeu? Mas só de ter feito eu me sinto muito feliz. Eu sinto também que esse quadrinho me ajudou bastante. Tipo, eu tenho certeza que se eu fizer um capítulo 2 vai sair bem melhor do que o primeiro. E falando em capítulo 1, eu pretendo continuar com esse quadrinho. Mas o que pega? Eu não vou desenhar freneticamente igual eu fiz capítulo 1 não. Eu vou fazer no máximo 2 painel por dia. Eu quero fazer isso porque eu quero melhorar o meu desenho de alguma forma. E eu acho que se eu continuar fazendo quadrinho, eu vou conseguir melhorar a minha arte. E outra coisa, eu queria agradecer aqui o Dapt, que foi uma pessoa que me ajudou muito nesse vídeo. Ele me ajudou muito no mangá, ele fez várias partes do mangá, sei lá, uns 20% foi ele, ou até mais porque eu sou péssimo de conta. Mas enfim, o que eu quero dizer é que quando vocês saírem daqui, vão lá dar uma moralzinha pra ele. E é só isso mesmo. O meu mais muito obrigado se vocês chegaram até aqui e até a próxima. Uhul!